Você vai aprender física, eu garanto. Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Fera, a ordem de grandeza é uma aproximação. É o valor representado na forma de potência de 10 que é mais próximo do valor encontrado por você. Para a gente determinar a ordem de grandeza, primeiro a gente precisa colocar o valor em notação padrão ou notação científica. Como você vê aqui do lado, o valor do módulo de n é dado por um c, que é um coeficiente, multiplicado por uma potência de 10, 10 elevado a um expoente. Esse coeficiente pertence sempre ao intervalo entre 1 e 10, podendo ser 1 e não podendo ser 10. Para a gente determinar a ordem de grandeza, é muito importante que a gente olhe para esse coeficiente C. A gente vai comparar esse coeficiente C com o valor médio do intervalo de 1 a 10. E aqui é onde a gente tem divergências, porque existem dois critérios de comparação. Você talvez tenha aprendido que deva comparar esse C com a raiz quadrada de 10. Já outros tenham aprendido que você deva comparar com 5,5. E aí, qual é o valor correto? Na verdade, não existe uma padronização e a gente deve comparar com as duas possibilidades. A raiz quadrada de 10 corresponde à média geométrica entre 1 e 10. E o 5,5 à média aritmética entre 1 e 10. Então, todos os dois valores estão no meio do intervalo, dependendo de como você esteja olhando para ele. Para a gente determinar a ordem de grandeza, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o coeficiente e comparar com essa média. Sempre que o coeficiente for menor do que essa média, ou seja, menor do que a raiz quadrada de 10, a gente vai então ter certeza que a gente deve usar a ordem de grandeza como 10 elevado ao expoente e. Sempre que ele for maior ou igual a essa média, e aí comparando com 5,5, sempre que ele for maior do que 5,5, você vai ter certeza que deve aproximar para 10 elevado a e mais 1, ou seja, a potência de 10 seguinte. O grande problema é quando a gente tem um intervalo entre 3,16, que é a raiz quadrada de 10, e 5,5, pois dependendo do critério, a gente poderia aproximar para cima ou para baixo. E aí que a maioria das questões de vestibular e, quando aparecerem no Enem, devem evitar estar nesse intervalo de coeficientes, ou, quando aparecer um valor dentro desse intervalo, não mostrar entre as alternativas os dois valores possíveis de ordem de grandeza. Para ficar mais claro, acompanhe nos exemplos e no final do vídeo eu vou colocar linkado para você uma aula mais completa sobre isso. Vá até o final do vídeo. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. A água constitui cerca de 70% da massa do corpo de um homem jovem. Se uma molécula de água possui aproximadamente 3 vezes 10 elevado a menos 26 kg de massa, qual é a ordem de grandeza do número de moléculas de água no corpo de um homem jovem de 60 kg? Olha aí, fera. Ele quer o número de moléculas de água no corpo de um jovem de 60 kg. Então a primeira coisa é saber quanto tem de água. Ele diz que são 70% da massa. Então a massa de água é igual a 70% da massa do homem jovem. Lembrando que 70% é igual a 70 sobre 100, que esse do e da indicam uma multiplicação, e a massa do homem diz na questão que é 60. Olha, 0 em cima simplifica com 0 embaixo, 0 em cima simplifica com 0 embaixo, 6 vezes 7, 42 kg. Então essa é a massa de água. Como ele diz quanto é que é a massa de
cada uma das moléculas de água, aí ficou mais fácil. O que é que a gente vai fazer? Uma simples comparação. A gente vai fazer uma molécula de água tem uma massa que corresponde a 3 vezes 10 elevado a menos 26 quilogramas. Então, qual é o número N que corresponde a 42 quilogramas? Fácil, né? Só fazer agora o produto dos meios igual ao produto dos extremos. N vezes 3 que multiplica 10 elevado a menos 26 é igual a 1 vezes 42. Quem está multiplicando passa dividindo. Aqui em cima, então, N é igual a 42 dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 26. 42 dividido por 3 é 14. 10 elevado a menos 26 vai passar 10 elevado a mais 26. Então, eu fico 14 vezes 10 elevado a 26. Escrevendo em notação padrão, a vírgula vai correr uma casa decimal, 1,4. Como a vírgula diminuiu a mantissa, eu aumento o 1 no expoente. Vezes 10 elevado a 27. Para saber a ordem de grandeza, eu olho aqui para a mantissa. Como ela está mais perto de 1 do que de 10, eu posso aproximar isso aqui para 1 vezes 10 a 27 e a ordem de grandeza vai ser exatamente o meu 10 elevado a 27. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra E de eita poxa, coisa fácil, tranquila, fácil demais. Só lembrar que aqui eu posso aproximar para 1. Se você quisesse comparar com a média aritmética ou a média geométrica, 1,4 é menor que 5,5, então eu aproximo para 1. E 1,4 é menor que 3,16, que é a raiz quadrada de 10, também aproximo para 1. Então, zero dúvida, 10 elevado a 27 é a resposta. Na vida diária, é bastante comum não se conhecer o valor exato de certa grandeza física, porém, é importante ter uma estimativa do seu valor. Ao serem realizadas as medidas das dimensões de um terreno retangular para a construção de um hospital, foram obtidos os valores 0,65 km e 2,8 hectômetros. Com base nessas afirmações, é correto afirmar que a ordem de grandeza da área desse terreno em centímetros quadrados é igual a... Fera, olha aí para o texto da questão, ele dá um terreno retangular e fala sobre a área desse terreno. Se é uma área retangular, então eu vou fazer base vezes altura, que no caso é lado 1 vezes lado 2. Cuidado, na questão ele quer a ordem de grandeza em centímetros quadrados. Eu vou ter então que transformar de quilômetro para centímetro. Lembra que quilômetro tem 1000 metros e que cada metro tem 100 centímetros. Então, isso aqui é igual a 0,65 vezes 10 a quinta centímetros. Hectômetro, hecto quer dizer 100. Então, hectômetro tem 100 metros. Como cada metro tem 100 centímetros, isso aqui dá 2,8 vezes 10 a quarta centímetros. Logo, quando você vai fazer a área, você vai multiplicar 0,65 vezes 10 a quinta vezes 2,8 que multiplica 10 a quarta. Ora, quando a gente vai fazer essa conta aqui, 65 vezes 28 dá 1820. Confere aí. Só que eu tenho uma casa decimal, 2, 3. Então, eu coloco 1, 2, 3, 1,820 vezes 10 a quarta. Agora, a gente vai ter que dar a ordem de... Opa! 10 a quarta vezes 10 a quinta. Então, soma os expoentes. 10 a nona. Cuidado!
Olhando aqui para o coeficiente 1,82, a gente vai olhar se está mais perto de 1 ou de 10. Isso aqui é muito fácil. Não tem nenhuma dúvida, porque quando a gente vai tirar a ordem de grandeza, a gente compara esse coeficiente ou com a média geométrica de 1 e 10, que é a raiz quadrada de 10, ou com a média aritmética, que é 5,5. Mas 1,82 não tem dúvida, porque é menor do que a raiz quadrada de 10, menor do que 3,6. Então isso aqui é aproximadamente 1. 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. E é por isso que a ordem de grandeza vai ser 10 a nona centímetros quadrados. Qual é a alternativa que diz isso para a gente? A alternativa que diz isso para a gente é a da letra B. B de boazinha, tranquila, fácil demais. Só ter cuidado com as unidades e na hora de fazer o cálculo lembrar que produto de potência de mesma base repete a base e soma os expoentes. Tranquilo?